Aleluia. Graças e paz, amada igreja. Quero aqui externar a minha alegria de estar na casa do meu Pai, feliz, alegre e com saúde. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, e eu quero também demonstrar a minha gratidão, representando aqui a minha casa, a toda a igreja que orou, intercedeu, nos mandou uma mensagem, nos ajudou financeiramente, foram na nossa casa ver como nós estávamos. Bendito seja o Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele nos cercam por todos os lados, e nós sentimos amados e o nosso coração se enche de gratidão. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus. Em especial aos pastores, pastor Hélio, pastor Helena que estava aqui à frente, pastor Hélio que foi em casa. Que o Senhor te conserve em vida e em saúde, e te recompense 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, em Miqueias, capítulo de número 7. Aos nossos pastores, pastor Gerson, pastora Karina, deve estar nos assistindo aí. Um beijo para vocês, estamos com saudade, eu creio que logo, logo estaremos todos juntos. E todos os que estão em casa também, nos acompanhando. Miqueias capítulo 7, versículo 1, vamos ler alguns versículos. Miqueias, tem aqui no telão, vamos acompanhar junto aqui. Que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia, anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Versículo 5: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Aleluias. Feche os seus olhos uma vez mais. Santo Espírito, aqui está a sua noiva, aqui está a sua igreja, aqui estamos nós, reunidos nessa noite em teu nome. Grandes coisas o Senhor já fez até aqui, mas cremos que o Senhor tem muito mais para fazer ainda nesse dia chamado hoje. Fale aos corações, ó Pai, do teu filho, da tua igreja. E meu Pai, que se cumpra os dias de Joel sobre toda a carne, seja derramado o teu Espírito nessa noite, Senhor, e que a fé, meu Pai, seja fundamentado na verdade da tua palavra, e que possamos estar firmados na rocha, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu já oro, traga alegria na face dos seus filhos, toda tristeza bata em retirada, toda enfermidade caia por terra. Senhor, traga um avivamento em nosso meio, e que a tua igreja se levante nessa última hora, com poder e autoridade para cumprir o seu chamado. É a oração que te faço, crendo que o Senhor está conosco nessa hora, em nome de Jesus, amém. Senta aplaudindo a Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos estão alegres nessa noite? Dá um glória a Deus bem forte, deixa eu ver. Esse glória a Deus não estremece o inferno não. Quem está alegre? Deixa eu ver, vamos ver. Aleluia, amém. Vou dizer uma coisa para você, que meu pulmão voltou mais forte ainda. Então se prepara aí. Amém. Aleluia. Querido, nós estamos na 4ª semana sobre fé. E eu quero falar um pouquinho sobre fé,
A profundidade da fé é o tema que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero dizer e começar falando nessa noite que, culturalmente, entendemos que fé é acreditar em milagres. Nós sempre ouvimos isso, que fé automaticamente está ligado a milagres, e milagres a fé. Mas o original da palavra fé, o conceito não é bem esse. O conceito original é emuná, confiar naquilo que está escrito, ou seja, nas escrituras. A minha fé, a sua fé, a fé da igreja, ela precisa estar alicerçada nas boas novas, no evangelho, porque é o evangelho, é as boas novas, é a palavra de Deus que vai nos sustentar no dia mau. O milagre é só uma consequência daquilo que eu estou firmado, enraizado, crendo na palavra que liberta, restaura, cura, limpa, levanta. A minha fé precisa ser uma fé emuná. Diga comigo, emuná. Diga comigo, emuná. Você está aqui, querido? Amém? A minha fé precisa ser uma fé emuná. Por quê? O que significa isso? A fé emuná significa estar firme. Êxodo capítulo 17, versículo 12 diz que Arão, Ur e Moisés estava com os seus braços erguidos, enquanto Arão e Ur sustentava firmemente os braços de Moisés, enquanto Moisés estava intercedendo por quem? Quem estava na peleja? Cadê os crentes bons de Bíblia aqui, querido? Está vendo como a nossa fé é fraca, querido? Nós não conhecemos as escrituras, nós não conhecemos a palavra, e queremos que o milagre aconteça na nossa história e na nossa vida. O Senhor, Ele é misericordioso, mas a minha fé precisa estar pautada nas escrituras, e é a fé emuná. Assim como Moisés estava com os seus braços erguidos, Arão segurando de um lado, Ur do outro, ele estava dizendo: todavia a minha confiança vem do Senhor. É isso que é o peso de intercessão, é saber que a adoração, a intercessão, e Josué, que estava lá no campo, guerreando, estava prevalecendo, porque Moisés estava com os seus braços firmes. Fé emuná. A fé emuná significa constância. Salmo 37, versículo 3, vai dizer sobre confiança. Então constância é a mesma coisa para confiança, ou seja, independente da circunstância a qual eu estou vivendo, se eu estou enraizado nas escrituras, na palavra, a minha confiança, a minha esperança não falha e não vai diminuir, porque eu sei quem tenho crido. Aleluia. A fé emuná significa lealdade ou fidelidade. Samuel capítulo 26, versículo 23. O Senhor retribuirá a cada um segundo a justiça da sua fidelidade. Fidelidade, lealdade. A fé está ligada automaticamente com isso, querido. Não adianta eu ter uma fé que crê somente nos milagres se eu não conhecer a verdade. Por isso que a minha fé precisa ser aprofundada, porque quanto mais profundo eu ser em Deus, conhecer o Senhor e saber que Ele é bom, querido, o inferno vai se apartar de mim. Eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra a igreja, contra aqueles que amam e temem e servem ao Senhor. Aleluia! A fé emuná também significa verdade. Salmo 119, versículo 86 diz: os mandamentos do Senhor são verdades. Aleluia. Fé é a verdade, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, querido. Não tem como eu ter uma fé profunda, não tem como eu acreditar em milagres se a minha fé é rasa. Porque eu não ouço a palavra, e essa palavra fé vem pelo ouvir, no original é chamar. O que significa isso? É obedecer. Então eu ouço, obedeço e pratico.
Aleluia! Aleluia! Com isso, podemos entender o seguinte: não devemos sermos como uma folha seca ao chão, que o vento sopra e leva de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Antes, devemos ser firmes como a rocha, constantes no caminho da santidade, e sendo fiéis e verdadeiros uns com os outros. De que vale acreditar em milagres e ser como uma folha seca? Antes devemos estar firmes como uma sólida rocha. Aleluia. Jesus é maravilhoso, querido. E Ele está aqui nessa noite. Quando a nossa confiança está ligada em Cristo, que é a rocha, o milagre é só uma consequência. Eu não preciso suplicar pelo milagre. Não sou eu que vou ao milagre. É o milagre que vem atrás de mim. É Ele que me alcança. Porque eu entendi. E tudo aquilo que eu entendo, logo eu desfruto. Aquilo que eu não entendo, me torno ignorante. E logo eu não colho. O sol nasce para o justo e para o injusto, não é verdade? Mas a sombra é só para quem planta. Quantos estão comigo? Dão glória a Deus. O profeta Miqueias descreve uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Os que estavam no poder eram corruptos e estavam corrompidos. Os fundamentos da moral haviam sido destruídos. Olha só, querido, nesse período do profeta não é diferente do período de hoje. As coisas estão corrompidas. Nós ouvimos aqui falar acerca das nossas crianças, acerca da família. Mas a questão é, querido, aonde está a nossa fé? Eu mais gasto tempo ouvindo noticiário ao qual alimento o meu corpo e minha alma, do que eu gasto tempo meditando na Santa Escritura, ao qual me mostrará a eternidade e o poder de Deus. Quem somos nós nessa noite? Quanto tempo nós gastamos na presença do Senhor chorando para que a nossa fé aumente? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos choram de dia e de noite pelos enfermos, por aqueles que estão necessitados? Quantos estão entre o Pedro e o altar dizendo: Senhor, a minha fé é inabalável, porque eu sei em quem tenho crido, e a minha raiz está firmada na tua palavra, que é a rocha. Quem é você nessa noite? Eu estou te convidando a ir mais profundo hoje, amém? Amém? Os homens de autoridade venderam a justiça, e sem nenhuma vergonha, eles estavam abertos ao suborno. Estou falando de Miqueias. Olha só que coisa terrível. O profeta estava numa condição muito difícil de profetizar. Os príncipes pedem recompensa, o juiz aceita o suborno, os nobres falam de seus desejos de maldade, aqueles que professaram a fé religiosa, a Bíblia diz: o melhor deles é como um espinheiro que infecta tudo o que tocava. Esse é o religioso, querido. Tudo que ele tem dentro do coração dele é uma religiosidade, ao qual fere a santidade de Deus. Ergue as mãos santas, mas a carne está corrompida pela mentira, pela falsidade. Por quê? Porque a fé dele é rasa. A fé dele só é palpável quando o milagre acontece. Bem-aventurados são aqueles que crêem sem ver nada. Aqueles que professam ser religiosos são como espinheiros. Nos círculos sociais a fé não era encontrada em lugar nenhum.
O amigo não era confiável, o chefe de família não ajudava, os membros das famílias estavam num estado de anarquia. O filho chamava o pai de tolo, a filha se levantava contra sua própria mãe. Querido, eu estou crendo nesses últimos dias, eu estou crendo no meu espírito, que se levantará os remanescentes. Eu tenho orado por isso. Homens tementes ao Senhor, que os olhos estarão somente na contemplação da eternidade. Como Jonathan Edwards disse: Senhor, grave a eternidade dos meus olhos, para que nunca me desvie da tua presença. Homens caídos em todas as áreas, seja no governo, ou seja na igreja. Quantos escândalos! Mas eu creio que do nosso meio sairá os remanescentes. Eu creio que aqui tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu creio que aqui tem homens e mulheres com a fé arraigada, enraizada na verdade que é a palavra de Deus. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Se você não chegou nessa profundidade, em nome de Jesus, começa a receber a glória do Espírito na sua vida e para a sua casa. Eu não sei quem é você, mas o Senhor te conhece. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Mas não se iluda. Não pense que o seu mínimo é o máximo para Deus. Enquanto nós não dermos o tudo, não estaremos plenos em quem Ele é. Esta é uma descrição dos últimos dias e a condição moral desse dia. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 3, eu acredito que esse versículo descreve o tempo em que estamos vivendo hoje e agora. Sabe, porém, vou ler aqui. Sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, mais um por favor, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Esse texto é atual, querido. As pessoas estão corrompidas. Sabe por quê? Por não conhecerem esse livro aqui. É muito fácil falar de Jesus e dos seus milagres. Mas o Senhor não nos chamou para falar dos milagres. Jesus nos chamou para conhecê-lo. O milagre é só uma consequência. O milagre fala por si só, eu não preciso falar dele. Quando Jesus curou, Pedro e João, quando João liberou Jesus sobre a vida daquele coxo, ele entrou no templo saltando de alegria. E sabe, ele não precisou falar uma palavra, sabe por quê? Porque todos sabiam que ele era coxo, e agora ele andava, porque ele recebeu o Cristo. Quando eu tenho Cristo, o milagre acontece. Quando eu tenho Cristo e a revelação da sua palavra, o milagre acontece. Por que as nossas crianças estão sendo tão atacadas? Gente, vamos entrar na estação de Deus. Vamos para a palavra. Para de ficar ouvindo a Globo. Para de ficar vendo o Facebook. Mergulha na palavra. Moisés, quando era uma criança, ele foi perseguido até conseguirem matar, mas não conseguiram. Por quê? Porque Moisés era um libertador. Jesus, quando estava para nascer, o que tentaram fazer com ele? Tentaram matar Jesus. Por que atacam tantas nossas crianças? A igreja não entendeu ainda, querido. Estão tentando matar essa geração, mas vou dizer uma coisa para você: é essa geração que vai apontar o Cristo.
É uma geração de libertadores que está surgindo. Deixa o inferno se levantar, querido. Quanto mais o inferno se levanta, mais essa geração glorificará e mostrará quem é Jesus. Agora precisamos entender. Não adianta, maridão, você ficar só trabalhando o dia inteiro. Isso é o mínimo. Efésios, capítulo 4 e 5. O capítulo 4 fala da igreja gloriosa. O capítulo 5 fala do marido diante do Senhor. Marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso para mim basta, que ele não precisa saber mais de nada. Mas sabe por que a gente não entende? Porque a nossa fé é rasa. A nossa fé é rasa. É a fé de... Como é que chama aqueles... cogumelo? Teu cogumelo está na estrada, você chuta ele assim, ele sai tudo. É a raiz do cogumelo. A nossa raiz precisa ser de carvalho, querido. Vem o vento forte, a tempestade, e ele continua de pé, firme. Aonde está a sua fé? Onde está a sua fé, querido? Leia o jornal, ou assista um noticiário da noite. Artista, políticos que têm dinheiro suficiente ou conhecem as pessoas certas nos lugares certos, parecem se livrar de qualquer coisa, até mesmo de assassinatos. Nós nos perguntamos: onde está a justiça para ser encontrada? A igreja está com uma grande expectativa no governo no ano que vem, não é verdade? Mas assim como Miqueias, os meus olhos estão voltados para o meu Deus, para o meu Senhor, que é a minha rocha e a minha fortaleza. Pode se levantar inferno que for, querido. Estude a história da igreja que você vai saber o que eu estou falando. Por muitos anos tentaram destruir a família, destruir a igreja com perseguições ferrenhas. Mas homens e mulheres que davam a sua vida em oração e lágrimas, e gerando angústia em suas entranhas, clamando, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui falando do amor do Senhor. Agora é a nossa vez, querido, de se levantar com autoridade. Chegou a nossa vez de se levantar como autoridade para contar para a próxima geração as maravilhas e os milagres de uma fé perpétua e inabalável. Aonde estão as suas lágrimas nessa noite, querido? Aonde está a sua dor? Aonde está a sua angústia? Aonde está o seu choro? Aonde está a sua contemplação na beleza de quem Deus é? Aonde está a sua fé? Quem está comigo? Você pode ter certeza que as ações e as vidas desses homens são vistas pelo próprio Deus. Nada foge dos seus olhos. Chegará o dia da visitação. Quando chegou o momento que Miqueias não conseguia encontrar ajuda no seu companheiro, a sua fé se voltou para Deus. Está difícil aí, querido? O Senhor te convida hoje a voltar os seus olhos para os céus. Aleluia. E eu separei 5 pontos aqui desse texto de Miqueias, e eu vou compartilhar com vocês. Fique tranquilo que eu não vou me delongar. Miqueias disse: Eu porém olharei, versículo 7 do capítulo 7, as promessas de Deus nos encoraja hoje. Salmo 32, versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, as misericórdias o cercam. Aleluia. Salmo 125, versículo 1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanecem
para sempre. Fé, emuná, é a certeza e a firmeza e a constância da verdade ao qual nós estamos crendo, que é a palavra. Salmo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Vou ler de novo. O Senhor é a força do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu sou a favor da família total. E sei quem vou votar o ano que vem. Mas a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Aleluia. Salmos 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Não sou eu que estou dizendo isso, querido. É a palavra. Miqueias disse: vou esperar no Deus da minha salvação. O tempo de Deus é melhor. Por sua bênção vale a pena esperar. Porque eu sei que Ele não irá me decepcionar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Isaías 40, versículo 31 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Querido, Jesus é maravilhoso. E eu estou prestes a ver milagres e maravilhas ao qual jamais vista nessa terra. Os últimos dias serão marcados, querido, não de caos. Terá perseguição, mas se prepare, porque o derramar do Espírito será numa proporção ainda maior. Quando Josafá enfrentou uma invasão dos Moabitas em Crônicas, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, Deus disse: nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor está convosco. Em outras palavras, Deus disse: espera em mim. Fica tranquilo, não se desespere, não se angustie, tire a dúvida do seu coração, tire a incerteza, confia em mim. Você não vai precisar fazer nada, desde que a sua fé esteja enraizada na minha verdade. Quem peleja por mim, por você e pela igreja, querido, é o Senhor. Jesus disse que a igreja é minha, a igreja pertence ao Senhor. Descansa o teu coração, congregue na congregação dos santos, celebre a vida e não a morte. Ainda que tivemos tantas perdas, temos chorado com aqueles que choram, temos ido dos leitos dos hospitais, quando pode, quando deixam entrar, mas o nosso Senhor é o Senhor da vida, o nosso Senhor é o Senhor da certeza, o nosso Senhor é o Senhor que traz regozijo e consolo no momento da incerteza da vida. A questão é, e eu quero mexer no seu espírito nessa noite, querido, aonde a sua fé está fundamentada? Aonde a sua fé está fundamentada? Eu quero te levar um pouquinho mais fundo do que apenas ouvir uma mensagem que fala sobre milagres. E isso é maravilhoso. Mas eu quero te preparar, te convidando a mergulhar no oceano do Espírito do Senhor.
Porque é muito bom molhar os pés na beira da orla da praia. É gostoso, aquela brisa vem, aí você fica ali com os artelhos, mexendo a aguinha para lá e para cá, e aí você faz filmagem, olha como Deus criou isso aqui, é maravilhoso, e posta, é lindo. Mas quando você está lá no fundo, não tem como você pegar o seu celular para filmar. Sabe por quê? Porque toda a sua contemplação não está na criação, mas está no Criador. Olha só, quando a minha fé é fraca, mesmo assim, se minha fé estiver na verdade, Deus ouve o meu clamor. Quando as minhas necessidades são grandes, Deus ouve o meu clamor. Quando estou sozinho, Deus ouve o meu clamor. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Para quem que é esse texto aqui, querido? Para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nome de quem? Do Senhor. O que precisamos fazer? Se humilhar, orar, buscar a face e desviar dos maus caminhos. Ou seja, eu não sento na roda dos escarnecedores. Todavia, eu sou daqueles que estou na lei do Senhor, meditando de dia e de noite. Serei uma árvore plantada à beira do ribeiro, e darei o meu fruto na estação própria. Por quê? Porque a minha fé não está nas circunstâncias, a minha fé está no Criador de todas as coisas. Oh Senhor, Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia, aleluia. Clama a mim. O que é clamor, querido? É oração silenciosa? O que é clamor? Quando a pastora Helena subiu aqui, vamos clamar, né? Ela puxou o clamor. Você ouviu a oração dela? Quantos ouviu a oração da pastora Helena? É clamor, querido. Quando há uma convocação de clamar, nós precisamos levantar com autoridade diante do Senhor e clamar, tomar posse daquilo que o Senhor nos deu, governar. Por quê? Porque a fé ao qual eu tenho em Deus me autoriza a fazer isso. Aleluia, aleluia. Miqueias disse: quando eu cair, me levantarei. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Quero ler esse texto aqui com vocês, com a amada igreja. 2 Coríntios 4, versículo 8. Olha lá. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meu Deus, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Quantos compreendem essa palavra? Para que a sua vida também se manifeste em corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso
é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, olha só, querido, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a palavra de Deus, querido. E conhecereis a verdade vos libertará. A questão é, conhecemos a verdade? Ou o pouco que a gente acha que conhece é o suficiente? Ainda que eu desgaste toda a minha vida lendo e relendo, eu não saberei o que está escrito nesse livro. Porque ela diz que todas as manhãs algo novo o Senhor nos apresenta. A questão é, aonde está a nossa fé? Miqueias entendeu, e os olhos dele se voltaram ao Criador, e ele profetizou. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele cantou o hino da vitória. Ele celebrou ao Senhor. Está chegando o dia, querido, onde nós vamos cantar o hino da vitória. Um cântico novo, jamais escrito, ao qual os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu no coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para todos nós. Eu acredito que Miqueias começou a louvar a Deus, e a sua fé começou a se fortalecer. Eu acredito que quando Miqueias chegou no versículo 8 a seguir, ele estava no ouvido dos demônios, e ele estava dizendo a Satanás: na escuridão há uma luz para mim. Na escuridão há uma luz para mim. A escuridão da tristeza tem que sair. A escuridão do pecado precisa sair. A escuridão da dúvida e das incertezas precisa sair do nosso meio. Por quê? Porque em nós está a luz de Cristo. E a luz é a verdade. E a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Nazareno, que está à direita de Deus. E eu convido você nessa noite, querido, a olhar para dentro de si, e fazer uma autoanálise da sua história e da sua vida, e para onde você está indo, com a sua casa, com a sua família e seus filhos. E eu lanço um desafio para a sua história: viver o Salmo primeiro, para que a sua fé seja fortalecida cada dia mais no Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E todos os problemas que chegarem até você não será mais problema, será solução. Você não vai chorar mais diante de Deus pelas aflições, porque você sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. É a certeza de uma fé profunda, firmada num Deus que não estremece. Eu amo a história de Noé e eu estou terminando. Noé precisou de uma palavra apenas. Ele não precisou de confirmação. Ele não precisou de nenhum profeta ir lá e falar para ele: ó, é isso aí mesmo. Noé, ele ouviu a voz de Deus porque o coração dele, a fé dele, estava firmada num Deus perpétuo e inabalável. E quando ele ouviu a voz do Senhor, Noé, construa a arca. Ele pegou e foi construir a arca. Passou 10 anos
e Noé construindo uma arca. Penso eu, os filhos de Noé chegando para ele: pai, 10 anos, e a gente não saiu do casco. Mas o Senhor falou a nós: continuaremos a construir. 30 anos, começou a colocar as madeirinhas do lado da arca. E os filhos já preocupados, Noé cansado já de construir aquilo, e o povo ia lá para assistir. Meu Deus, que velho doido. Mas Noé sabia onde que a fé dele estava firmada. Passou-se 80 anos, 2 gerações, e Noé firme, penso eu, já construindo a janelinha, já imaginando os bichinhos entrando, e falando com Deus: pai, está terminando, 100 anos, 100 anos, meu Deus, que fé é essa, pastor Hélio? E a gente não consegue ver o milagre em 2 dias, a gente já está todo assim, ó. Ei, igreja, desperta tu que dormes. Estou te convidando a ir mais fundo no Senhor hoje. Sai dessa fé rasa, querido. Ainda que não aconteça, ainda que eu não veja, eu sei que o meu Deus está trabalhando. Louvado seja Deus. Se resistirmos, mantermos a nossa fé em tempos difíceis, como Miqueias, e combater o bom combate, nós também alcançaremos justiça. E eu concluo dizendo: por isso, deposite a sua vida confiadamente nas mãos de seu Senhor. Ele sabe, melhor do que ninguém mais, como fazer o bem para a sua alma. Chegará o dia em que você verá como foi bom ter confiado no Senhor Jesus, e que, ao final de tudo, os caminhos difíceis foram caminhos de bênção para a sua história. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.